Senhores do mundo. Paz e graça, paz do Senhor, queridos e amados irmãos, mais um vídeo para vocês. Quem vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, do governo 666 da besta. Se você não sabe, saiba que o governo político é o governo da besta. Saiba você que o governo da besta é um governo político, ok? E ele vai dominar intermédio da política. O governo da besta é o governo político, militar e religioso. Vai ter esses três aí: político, militar e religioso. Esse é o governo do anticristo. Até religioso, né? Religares, religião quer dizer religares. Religar no quê? Vão ter que se religar à besta se quiser comprar, vender ou não ser preso. Estou colocando na tela aí agora para você. Bom, você consegue ver aqui, whitehouse.gov. Então foi uma transmissão oficial do governo dos Estados Unidos. Tá aí o presidente, a transmissão foi feita no dia de ontem. E a priori, quem compartilhou, onde eu vi essa informação, esse trecho do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, foi no Disclose TV. Eu sempre cito uma fonte de informações assim. Disclose TV. Aconselho vocês a seguirem no Telegram. Tudo que é bom eu indico para vocês. E esse portal, tem site também, é ótimo, você vai gostar, tá? Eles têm quase 1 milhão de pessoas ou mais no canal deles do Telegram. Ele está falando do ponto de vista político, ideológico, econômico, tecnológico. A ordem, muitos podem usar a nova ordem mundial só no aspecto da geopolítica, só, crua, simples, né? Mas vem a reboque ideologia, tecnologia, padrão cultural, tá? Então isso vem junto. E ele está falando, olha, conversando aqui com os militares dos Estados Unidos, uma reunião de segurança, uma reunião de alta cúpula, e uma liderança militar me falou que entre 19 e 46 estamos falando de uma mudança mundial tão grande, de um número de 60 milhões de pessoas no mundo nesse foro. Isso é um número muito grande, significativo, para estabelecer a ordem liberal. Está falando dos Estados Unidos no topo da ordem mundial. Por isso que o que está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia, repito, é sobre uma outra ordem de poder no mundo que já foi falado há muito tempo. Continuando então, vamos lá. That hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now's the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway, você vai ter que se unificar ao governo 666 do anticristo. Aí você vai ser bem-vindo a este mundo, ok? Bom, queridos, dentro desse vídeo eu só quero relembrar vocês que estamos vivendo tempos finais e que as pessoas não param para refletir ou pensar que nada está ruim que não possa piorar. Tudo vai piorar, o troço vai pegar fogo. Bom, dentro de tudo que está acontecendo, os cataclismas, terremotos, guerras, rumores de guerras, a maldade imperando. Você tem que entender que os flagelos de Deus vão vir sobre a humanidade. Bom, nós vivemos tempo de grandes tornados, furacões, como aconteceu semana passada, acho que umas 2 semanas lá no Mississippi, Estados Unidos. Só numa semana aconteceu mais de 70 tornados, 70 furacão, o qual devastou uma cidade inteira. Eu já deixei uns 2, 3 vídeos, só as imagens, mas eu vou deixar de novo, ou no começo ou no fim, essas imagens dos 70 tornados que devastaram cidades inteiras nos Estados Unidos, lá no estado do Mississippi, ok?
Então, meu irmão, é para alertar vocês da escatologia, a volta de Jesus, o final dos tempos, no final do mundo, e que essas coisas vão se intensificar. Bom, o que você viu ou verá aí nessas imagens dos tornados, dos furacões, isso é fichinha para o que vai acontecer. Bom, o que vai acontecer? Os litorais, já é comprovado cientificamente por cientistas que os litorais vão desaparecer pelo bramido do mar e as ondas terríveis que virão. Cidades vão desaparecer. Tem estudos aí revelados. Por isso que a Bíblia diz lá: ai dos que moram no litoral, vão ser engolidos pela natureza ou pelo mar. Na verdade, é a profecia de Deus acontecendo sobre a humanidade. Pestes, bom, temos aí, passemos agora, não pode falar, é sobre isso que eu quero dizer, é sobre isso que eu quero falar aqui, irmão, que está se estreitando. A mídia está sendo regulada pelo PT, pelo Lula, pelo filho de Bilial. A gente tem que saber o que fala aqui, porque agora vai ser cada dia pior, prisões, e já aconteceram muitas prisões. Agora eu faço a pergunta para você: se entre eles tem um ditado que é cobra comendo cobra, não é? Então, se entre eles que são tudo da mesma, é claro que muda as ramificações, mas são, por exemplo, são várias entidades que estão ali, ok? Eles têm a maçonaria e eles fazem o quê? Eles têm a maçonaria, que se chama maçonaria, mas que tem várias denominações, vários tipos. É como se fosse igreja, vários tipos de igreja. Tem vários tipos de igreja, Assembleia de Deus, tem a quadrangular, tem a congregação, tem dezenas, centenas de tipos de igreja. Na maçonaria também há vários tipos. A maçonaria é maçonaria, mas tem vários tipos e vários comandos. E dentro lá você vê, mas o Bolsonaro é maçom, o Aécio Neves, o homem da branquinha lá, das branquinhas, ou do helicóptero que foi preso com um monte de entorpecente, também é maçom. O Alckmin é maçom. A maioria desses caras que estão lá intermédio do Deus Mamon, do dinheiro, usando a oratória do engano, da mentira. Como que eles estão se engolindo? É cobra comendo cobra. Tá. Se entre eles estão se engolindo, cobra comendo cobra, aonde vai aparecer eu e você? Aonde vai aparecer você? Aonde aparecerá eu? Aonde aparecerá então os cristãos? Se eles estão se comendo entre si, serve ao mesmo Senhor, o mesmo Deus Mamon. Serve ao mesmo sistema. Estão se comendo. Estão botando na cadeia um ao outro. Vocês têm visto aí. O que era verdade virou mentira, o que é mentira virou verdade. Você já parou para pensar? Se isso está acontecendo com ele, imagina o que vai acontecer com os cristãos. E está na Escritura que vai chegar o tempo do tempo determinado por Deus, está na Escritura. A coisa vai pegar fogo. Serão até guilhotina e paredão está preparado para aqueles que servem a Cristo. Quando você fala contra o pecado, é discurso de ódio. Você vai ser preso se você falar contra o pecado. Por quê? Porque o governo político do governo 66, ele é opositor a Deus. Tudo que Deus fala para não fazer, ele fala, façam. Ele é contra Deus. Não roubarás, por exemplo, o mandamento. Eles estão liberando. Você sabe disso, já tenho falado em vários vídeos. Os Estados Unidos já fizeram leis que pode roubar até $950. No Brasil, o Lula falou que não tem nada a ver, pode roubar para tomar uma cervejinha. Que na verdade os bandidos são reféns da sociedade. Então é isso aí. Esse é o governo político da besta. E essas coisas não vão diminuir, elas vão se intensificar. Então esse vídeo que eu estou trazendo para vocês, eu quero mostrar para vocês, na verdade, é que está se estreitando. Há muito tempo você tem trabalhado o inimigo para se cumprir a Escritura, e vai ser assim. A terra vai se tomar por sodomitas e daqueles que praticavam maldade, como nos dias de Noé. Só maldade, 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 e acabou. Se isso não acontecer, Jesus não volta. Se isso não acontecer, as Escrituras estão mentindo. Se isso não acontecer, o mundo não vai acabar. Mas como tem que acontecer? Para que volte Jesus e destrua Satanás com o sopro da sua boca e o falso profeta, então vai ter que se cumprir.
Ok? Então nós estamos vivendo na maior intensidade e a cada dia vai se acrescentar mais. Mídia regulada. E o princípio de em pouco tempo, como vocês possam observar e ver, que nós entramos lá naquela era que Jesus disse em Mateus 24 que haveria fome e guerras, rumor de guerra e pestes. Pestes são as grandes pandemias que já vieram e virão com maior intensidade. O vírus lá do tal do vírus zumbi, já deram vida para ele de volta, né? Então já está guardado em laboratório aí. Vamos ver o que vai acontecer. E dentro dessas ordem pelo caos, que eles trazem o caos, depois a ordem, eles são o salvador do mundo. Eles têm um projeto de ser o salvador do mundo. Eles provocam o caos, ele traz a salvação e passa como Deus, e assim fará o anticristo. Ele fará sinais e maravilha, milagres, e diz a palavra que, se possível, o anticristo, a besta, o falso profeta farão descer fogo do céu, e os homens vão se maravilhar de todas essas coisas. Está isso lá no Apocalipse e na escatologia, a teologia, na história da vida eterna, qual Deus nos mostra na Escritura, que todos verão isso aí. Todos vão de contemplar o juízo de Deus no grande tribunal de Cristo. E está revelado. Então vai acontecer. Os cataclismas, essas situações difíceis que estão acontecendo, sobre tudo que está sobre a terra, eles falam, não é Deus. Isso aí é a natureza. É a mãe terra que está reagindo. Eles não reconhecem que todas as coisas vêm da mão do Senhor. Entenda você que nas Escrituras está escrito que não morre um pardal, um passarinho, sem que Deus saiba. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então tudo que está acontecendo, não vem com essa história da carochinha, que é do aquecimento, da bola molhada. Não. Essas coisas que estão acontecendo vêm da parte de Deus. Os 7 selos, as 7 trombetas, os ais, tudo virá da mão de Deus. Nem o diabo vai fazer nada. Nem o diabo pode fazer nada. É Deus. É Deus que manda os anjos a tocar as 7 trombetas. É o próprio Jesus que abre os selos. É o Deus Todo-Poderoso que manda todas essas situações sobre a humanidade. Os flagelos sobre toda a humanidade. Foi Deus que mandou. É Deus que está mandando. E é Deus que mandará com maior intensidade. Glorifica a Deus, você, meu irmão, você, irmã, que ainda não está caindo as estrelas, mas vai cair. A ciência do homem tem revelado que muitos meteoros estão passando raspando na Terra, mas eles sabem o que estão. Eles sabem o que está para acontecer. Eles sabem o que está vindo contra a Terra. A palavra diz que vai cair uma grande estrela absinto, que vai desaparecer uma cidade e vai trazer um terror sobre a humanidade. Nós estamos sendo silenciados de palavras. Não pode falar sobre G, sobre a terceira G mundial. Você não pode falar sobre a grande pandemia que aconteceu. Você não pode falar daquilo que eles trouxeram a solução para ser colocado no templo do Espírito Santo, que é você de Deus, para ser colocado dentro de você. Não pode falar. Então você não pode falar sobre a terceira G, sobre as pandemias, né? E agora, mas enquanto que você vê o governo federal falando que o processo da Dilma lá do impeachment foi um golpe, para eles não dá nada. Eles mentem e falam que é verdade. E quem fala é verdade, eles falam que é mentira e entram na justiça como trapo de imundícia e ganham as ações. O STF tem apoiado esse tipo de coisa. Por quê? Porque a justiça da humanidade, a justiça da nova ordem mundial, ela é opositora a Deus. O que é justiça de Deus é injustiça. E o que é injustiça deles contra Deus, eles dizem que é justiça. Dando aval ao pecado, apoiando o pecado, apoiando o roubo. Veja essa semana passada, o traficante que foi preso e foi condenado e foi tomado os seus bens que eram
como se diz, produto ou fruto dos entorpecentes, riqueza ilícita, foram presas. Está sendo devolvido aos seus donos que cometeram crimes. O Superior Tribunal de Justiça atendeu o pedido da defesa de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, um dos líderes do PCC. Ele vai ter de volta um barco, um helicóptero, carros de luxo e mais de 30 telefones que a polícia apreendeu na casa dele. O helicóptero estava sendo usado para transportar órgãos para transplante em São Paulo. Mas os desembargadores entenderam que os bens foram apreendidos sem mandado. André do Rap foi colocado em liberdade 1 ano depois da prisão em 2019 pelo STF. Mas a decisão foi revista no mesmo dia. Por isso, ele é considerado foragido. Ao traficante foi devolvido helicóptero, mansão e dinheiro. E até mesmo aqueles que lesaram o Brasil, esta nação, estão entrando com recurso para pedir por danos morais, porque foram presos, porque foi tomado todos os seus recursos, foi tomado todo o seu dinheiro, e eles mesmos se usurparam da nação. Vai ter que ser, eles estão entrando com ações para ser devolvido para eles. As ações que foram condenadas em várias instâncias estão sendo derrubadas, estão dando liberdade e restituindo tudo de volta para eles. Para eles quem? Para o malfeitor. Para aqueles que usurparam esta nação, roubaram esta nação, então está sendo devolvido tudo de volta, estão sendo libertados das suas prisões, estão sendo revogado tudo aquilo que foi decretado por vários tribunais do nosso país. O Supremo Tribunal Federal decidiu soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele vai cumprir prisão domiciliar. Começamos por Brasília com o Matheus Escavazini. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. A decisão foi da segunda turma do STF e o voto de desempate foi do ministro Gilmar Mendes. Os magistrados decidiram revogar o mandado de prisão da Justiça Federal do Paraná por causa do excessivo período de prisão preventiva. O ex-governador está detido sem uma condenação em última instância. Cabral está preso há mais de 6 anos, acusado de liderar uma organização que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Ele já foi condenado em mais de 20 processos e as penas ultrapassam 425 anos de prisão. E por 3-0, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mandou soltar agora há pouco o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Pezão é réu na Operação Lava Jato e está preso desde novembro de 2018. Ele é acusado de integrar um esquema de corrupção chefiado pelo também ex-governador Sérgio Cabral. Agora, Luiz Fernando Pezão vai usar uma tornozeleira eletrônica. E isso está acontecendo não é só no Brasil, é no mundo todo, começando pela grande nação dos Estados Unidos das Américas. Isso, irmãos, é para vocês terem uma ideia do que vai acontecer no dia de amanhã. Como eu disse, vou tornar a reflexão. Então não pode falar mais sobre a terceira G mundial. Não pode falar mais sobre pandemia. Não pode falar mais sobre democracia. Pois nós vivemos num país com a maravilhosa democracia. Vivemos num país de democracia maravilhosa. É o que eu posso dizer para você, segundo eles. Eles dizem que é a maravilha. E que a justiça e que aqueles que são da democracia estão lutando contra fake news, estão lutando contra aqueles que querem destruir a democracia. Então, nós vivemos num país maravilhoso. O Brasil é um país maravilhoso, de muita democracia e liberdade. Então nós estamos muito bem cuidados se confiamos no homem, né? Confie no homem. Confie no homem. Bom, a palavra diz do homem que confia no homem. É só você buscar aí e ver. Mas é como nós estamos sendo silenciados. Temos que até avaliar e vigiar o que estamos falando. Não por medo, irmãos.
mas para que o vídeo não seja censurado. Eles censuram. Nós já perdemos 4 canais, nós estamos em strike, devido ao que falamos. Como eu disse, não pode falar sobre as pandemias, não pode falar sobre a terceira G, não pode falar, agora não pode falar da demoniocracia, não pode falar da democracia mais, se é boa ou se é ruim. Não pode falar. Então tudo isso está acontecendo. Agora eles colocaram mais uma situação que parece que é para o bem. Eles criaram leis, estão criando leis. O ministro lá que é dos comunistas, ele é comunista. Ele fala abertamente que ele é comunista. O Dino. Apareceu um comunista aqui na porta, vocês vão entrevistar, tá na cara. Essa é uma obsessão. Furo de reportagem, achamos o comunista. O My News encontrou, temos um comunista entre nós. Governador, alguma ideia de quando a classe proletária vai invadir o Palácio dos Leões lá em São Luís? Defendemos que, de fato, os trabalhadores têm que ter prioridade. Governador, mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem incoerente, hein? Bem incoerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá uma descrição. Mas é o comunista de iPhone, hein? Que é o ministro da Justiça. Ele está trabalhando para acabar com esses ataques que estão acontecendo aí na nossa sociedade do ensino. E eles já colocaram também aí nos algoritmos que, se falar no assunto das entidades escolares, digamos assim, ou todo o discurso que eles acham que vai ser do ódio ou do mal, eles vão, então, acabar com essas páginas, vão tirar do ar e essas pessoas respondem até processo. Tudo isso, no ponto de vista, é maravilhoso. Só que, na verdade, irmão, tem algo oculto por trás disso. Que intermédio de todas essas ações que eu falei para vocês, que não pode falar sobre o caos, não pode falar sobre a terceira G, não pode falar sobre a pandemia, não pode falar sobre aquilo que estão colocando nos templos do Espírito Santo de Deus, que é você, estão colocando dentro de você. Não pode falar agora das instituições. Então é tudo meio de para o bem melhor teu, vamos tirar esse mal. Vamos tirar a libertinagem do mal. Estão com muita liberdade de fazer isso ou aquilo, entendeu? Então, intermédio dessas coisas que, segundo falam que é teoria da conspiração, eles provocam ou acontece na sociedade, daí eles jogam a culpa para quem? Para a população. É para o bem teu, então você não pode falar sobre isso, sobre aquilo, enfim. Eu espero que nós não tomamos mal strike. Porque cansa, você vai e faz um canal, dá strike, derruba, aí você vai lá, faz outro canal, e você quer levar mensagem. Você não pode. Só que vai chegar a hora, meu querido irmão, que você não vai ter essa mensagem para ver mais aqui. Como já derrubaram centenas, vamos colocar milhares de canais no mundo todo. No Brasil, eu faço vídeo já há quase 15 anos no YouTube, e tem canais que eu não vejo mais, não vi mais. Eu já vi que foram derrubados centenas de canais, dezenas de canais, ou até milhares de canais. Nós já perdemos 3 ou 4, se eu não me engano. Eu tinha um canal da Igreja Internacional de Serra do Fogo que tinha quase 2.000 vídeos. Eles foram até derrubar e deletaram e acabou e nada. Tinha muita informação lá. 2.000 vídeos tinha mais ou menos. Tem outros canais que ainda estão atuando porque estão vigiando aí, dando o sambarilhote no algoritmo. Thiago Lima perdeu lá o canal dele, o Desperta. 1 milhão de inscritos. Rômulo Marasquim tem lá coisas que você sabe que não agrega nada, mas tem a maioria das coisas agrega, ensina, mostra a realidade do sistema. Também perdeu seu canal sem explicação nenhuma. Pode estar com recurso, pode chamar até o Papa lá que não tem conversa. O Papa disse que é comunista. Então isso que é o quê?
A era do comunismo, da nova era, será uma igualdade a todos. Quem que pega igualdade? Então, meus irmãos, esse vídeo aqui é só um vídeo de alerta para você saber que aproveite enquanto você pode ouvir uma mensagem verdadeira de Deus. Ouvir coisas que nós estamos... pessoas que fazem vídeo que nem eu faço, que nem o Encarando o Sobrenatural do Davi, que nem o Rômulo Marasquim, Tiago Lima. Esses vídeos, pode ver, você pode contar. Você entra no YouTube aqui no Brasil, um país com 200 e poucos milhões de habitantes, quantos canais não tem? Mas que falam sobre esse assunto são poucos, irmãos. E nós já perdemos, vários perderam muitos canal. O Encarando o Sobrenatural já perdeu o canal. Tiago Lima já perdeu o canal. Rômulo Marasquim perdeu o canal. Nós perdemos o canal. Eu, seu irmão de Cristo, irmão João, ou antes da antiga igreja, né, era pastor João, da Igreja Internacional Serra de Fogo, também perdemos o canal. Porque nós mostramos as teorias que eles falam que são teoria da conspiração, que na verdade você vê que tudo aconteceu. Tudo que foi ensinado, que nós avaliávamos e estudávamos o assunto, aconteceu. E está acontecendo cada vez mais. Só que agora, eles estão controlando a mídia, estão controlando as redes sociais. Você está sendo vigiado 24 horas no que você fala, no que se diz. E a justiça dos homens, ao qual a própria Escritura chama que a justiça dos homens é como trapo de imundícia. Então é por isso que você vê toda essa nojeira aí. Pessoas que cometeram crime sendo devolvidos seus bens, sendo soltas, traficantes, bandidos, presidiários sendo soltos e se introduzindo no quê? Na política de volta, igual vocês viram aí no caso do Barba, dos 9 dedos. E não só ele, mas a sua quadrilha. Tanto que ele teve que criar mais 15 ministérios para dar emprego, né? Para dar emprego aos seus amigos, aos companheiros. O Barba teve que criar 15 ministérios. E com isso agora ele encheu o Estado. E agora está criando um monte de imposto, irmão. Imposto, subindo tudo para poder sustentar a máquina que ele levou. Segundo as matérias jornalísticas, ele disse que ele criou cargos que chegou a 35 mil funcionários que vai ter que pagar. E para esses depois dar um agrado, tendo uma aposentadoria ou mantê-los pagando o resto da vida. Cargos comissionados. 35 mil vagas ele levou para lá, 15 ministérios, e o salário mínimo subiu, sei lá, 15 reais, 13 ou 15 reais, coisa assim. Então, isso é o mundo, irmãos. Por isso que você tem que olhar para Jesus, ler as Escrituras, e Ele vai te dar vitória em todas essas situações. Ele nos dará o livramento no dia da grande tribulação, que há de vir sobre toda a humanidade, sobre a terra. Promessa. Então, com isso, eu, você, os filhos de Deus, o Criador, em nome de Jesus, seremos vitoriosos. Nós vamos passar, vamos ter angústias, nós vamos ter dor, nós vamos até mesmo sangrar. Perseguição, necessidade, fome, falta de dinheiro, falta de comida. Nós vamos passar por isso. Mas a palavra diz que o Senhor nos dará o livramento. Quando chegar o momento de falar, agora eu vou morrer, de repente vai até morrer. Mas agora não dá mais. Aí Jesus vem e te dá a vitória. Então tudo que nós vamos passar vai ser segundo a vontade do Senhor. Nós vamos clamar Ele, nós vamos invocar Ele, e Ele vai fazer na nossa vida aquilo que tem que ser feito, porque Ele sabe que é bom para nós, Ele sabe que é bom para você, Ele vai fazer isso, tá bom? Então deixa a mensagem para você refletir, que os algoritmos do YouTube, de todas as plataformas agora, eles estão debaixo da lei, da nova ordem, debaixo da lei do anticristo, debaixo da lei de trapo de imundícia. Eles têm ditado, e agora, baseado pela lei, vão ditar o que você pode dizer e o que você não pode. Tá bom? Então aproveite enquanto você possa ouvir e ver mensagens de homens de Deus, mulheres de Deus e daqueles que trazem verdade em Cristo Jesus. Tá bom? A paz do Senhor e a paz e graça a todos. Que Deus seja louvado em nome de Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.